Sejam bem-vindos ao canal Taverna da Bruxa. Hoje, exploraremos um tema misterioso e fascinante: as bruxas reais. Prepare-se para descobrir 10 curiosidades surpreendentes sobre essas figuras enigmáticas ao longo da história. Da caça às bruxas às práticas contemporâneas, mergulharemos em um universo de magia, crenças e conexões com a natureza. Acompanhe-nos nessa jornada de descoberta enquanto desvendamos os segredos das bruxas reais. Durante a chamada caça às bruxas nos séculos XVI e XVII, milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria e executadas na Europa e nas Américas. O período histórico conhecido como caça às bruxas ocorreu principalmente entre os séculos XVI e XVII, atingindo seu auge nos anos 1600. Durante esse tempo, milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas de bruxaria e submetidas a julgamentos e execuções em diferentes partes do mundo, incluindo Europa e América. A crença em bruxas e na magia existia há séculos, mas a perseguição sistemática ganhou força nesse período. As pessoas acusadas de bruxaria eram frequentemente vistas como pactuantes com o diabo, praticantes de magia negra e responsáveis por causar doenças, colheitas fracassadas, tempestades e outros eventos desfavoráveis. A Igreja, em particular a Igreja Católica e mais tarde as Igrejas Reformadas, desempenharam um papel significativo na promoção dessa crença e na organização dos julgamentos. Os julgamentos das bruxas eram muitas vezes baseados em suposições, fofocas, acusações infundadas e confissões obtidas por meio de tortura. As bruxas eram frequentemente submetidas a tratamentos cruéis, como espancamentos, afogamentos e queimadas vivas nas fogueiras públicas. A perseguição se estendeu por várias décadas, causando medo e paranoia generalizados na sociedade. Posteriormente, houve uma mudança gradual de atitudes, e a caça às bruxas começou a ser questionada e criticada por sua crueldade e falta de fundamentação lógica. No final do século XVII e início do XVIII, as perseguições diminuíram e a crença em bruxaria foi gradualmente desaparecendo na maioria das sociedades. Atualmente, a caça às bruxas é vista como um exemplo sombrio de histeria em massa, intolerância religiosa e injustiça. É um lembrete importante dos perigos da desinformação, preconceito e falta de compreensão. Algumas bruxas eram consideradas curandeiras e praticavam a medicina herbal, oferecendo remédios naturais para várias enfermidades. Durante a era em que a crença em bruxas era difundida, muitas mulheres que eram consideradas bruxas também eram conhecidas por suas habilidades curativas. Essas mulheres frequentemente dominavam o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais e ervas para tratar uma variedade de doenças e enfermidades. Naquela época, a medicina tradicional não era tão avançada como é hoje, e muitas comunidades dependiam das habilidades curativas das bruxas. Essas mulheres desempenhavam um papel importante nas suas comunidades, atuando como curandeiras e conselheiras em assuntos relacionados à saúde. As bruxas curandeiras utilizavam uma variedade de plantas, raízes e ervas em suas práticas medicinais. Elas preparavam poções, ungüentos e chás com propriedades terapêuticas, que eram administrados aos doentes. Além disso, também conheciam técnicas de cura que envolviam rituais, orações e imposição de mãos. No entanto, com o avanço da medicina científica e o surgimento da medicina moderna, o papel das bruxas curandeiras foi gradativamente diminuindo. A profissão de curandeira se tornou menos comum e, muitas vezes, passou a ser associada a superstições e práticas não comprovadas cientificamente. Apesar disso, ainda existem comunidades e indivíduos que valorizam a sabedoria das antigas práticas de cura e buscam resgatar e preservar esse conhecimento tradicional. A medicina herbal e outras terapias alternativas continuam sendo utilizadas por muitas pessoas até hoje. É importante destacar que, embora algumas bruxas tenham sido conhecidas por suas habilidades curativas, nem todas as bruxas se dedicavam a essa prática específica. A diversidade de crenças, práticas e papéis desempenhados pelas bruxas ao longo da história é ampla e variada. O estereótipo popular de bruxas voando em vassouras e preparando poções tem suas origens nas antigas crenças e práticas relacionadas à magia. As vassouras são um dos objetos mais emblemáticos e estereotipados quando se trata de bruxas. A associação das bruxas com vassouras remonta a antigas crenças e tradições mágicas.
Acredita-se que a imagem de bruxas voando em vassouras tenha origens em rituais de fertilidade e magia antigos, onde as vassouras eram usadas como símbolos de purificação e proteção. Essa associação se tornou popular na imaginação popular e na literatura, sendo retratada como um meio de transporte mágico usado pelas bruxas para voar até seus sabates ou realizar feitiços. As poções também são frequentemente associadas às bruxas. Poções são misturas líquidas que contêm ingredientes específicos, geralmente ervas, raízes, flores e outros elementos naturais, combinados com intenções mágicas. Essas misturas eram preparadas pelas bruxas para diferentes propósitos, como cura, transformação, amor ou proteção. As poções variavam em sua composição e efeitos, de acordo com a tradição mágica e as intenções da bruxa que as criava. O processo de preparação de poções muitas vezes envolvia rituais, encantamentos e conhecimentos específicos sobre as propriedades das plantas utilizadas. Embora as imagens de bruxas voando em vassouras e preparando poções sejam populares e amplamente reconhecidas, é importante notar que essas representações são frequentemente baseadas em estereótipos e folclore. A bruxaria real é uma prática diversa e abrange uma ampla gama de tradições e crenças, indo além desses elementos estereotipados. Na bruxaria moderna, as vassouras podem ser usadas como símbolos de limpeza e purificação, enquanto as poções são consideradas expressões de intenção e poder mágico, porém, não necessariamente envolvem ingredientes físicos, mas sim a manipulação da energia e da intenção. Cada bruxa pode ter sua própria abordagem e interpretação desses elementos, adaptando-os às suas práticas pessoais. O termo Sabá das Bruxas refere-se a encontros noturnos nos quais se acreditava que as bruxas se reuniam para realizar rituais e celebrações mágicas. Essas reuniões eram consideradas um dos aspectos centrais da prática da bruxaria. Os sabás das bruxas geralmente aconteciam em locais isolados, como florestas, montanhas ou clareiras especiais, onde acredita-se que a magia era mais forte. Eles eram realizados em determinados momentos do ano, geralmente associados a datas significativas do calendário pagão, como solstícios e equinócios. Essas reuniões noturnas eram consideradas rituais sagrados, onde as bruxas adoravam seus deuses, invocavam poderes mágicos e realizavam feitiços e encantamentos. O objetivo dos sabás podia variar, desde celebrar a natureza e os ciclos da vida até buscar proteção, cura ou orientação espiritual. A descrição dos sabás das bruxas variava bastante ao longo do tempo e das regiões. Alguns relatos históricos descrevem as bruxas dançando em torno de uma fogueira, nuas ou vestidas com trajes cerimoniais, enquanto outros mencionam banquetes, orgias e até mesmo rituais sombrios envolvendo o diabo. É importante ressaltar que, muitas vezes, os relatos sobre os sabás das bruxas eram exagerados ou distorcidos por motivos políticos, religiosos e culturais. A percepção negativa e demonizada das bruxas levou à criação de estereótipos e à difamação de suas práticas religiosas. Atualmente, a ideia dos sabás das bruxas ainda é evocada no imaginário popular, especialmente no contexto da bruxaria moderna e das tradições pagãs. Muitos praticantes contemporâneos realizam rituais ao ar livre, orando a natureza e buscando conexão espiritual durante as celebrações sazonais, como o Samhain, Imbolc, Beltane e Lamas. Os familiares são frequentemente associados às bruxas e são descritos como animais de estimação ou espíritos familiares que acompanham e auxiliam as bruxas em sua prática mágica. Acredita-se que esses seres tenham uma conexão especial com a bruxa, compartilhando um vínculo espiritual e fornecendo orientação e proteção. Os familiares podem assumir várias formas, como gatos, corujas, cães, ratos, pássaros, entre outros animais. Na crença popular, os gatos são frequentemente associados aos familiares devido à sua natureza misteriosa e sua capacidade de enxergar além do mundo físico. No entanto, é importante observar que a escolha do familiar varia de acordo com a tradição e preferência pessoal da bruxa. Esses seres são considerados aliados espirituais da bruxa, fornecendo orientação intuitiva, proteção mágica e até mesmo auxiliando na execução de feitiços e rituais. Acredita-se que os familiares possam assumir formas físicas ou se manifestar como energias sutis durante os trabalhos mágicos. Embora a ideia dos familiares seja comumente retratada na cultura popular, é importante entender que essa crença varia entre as tradições e práticas individuais. Alguns consideram os familiares como seres físicos e reais, enquanto outros os veem como aspectos simbólicos ou energéticos.
Na bruxaria moderna, alguns praticantes escolhem trabalhar com um familiar, estabelecendo um vínculo consciente com um animal de estimação ou invocando a presença de um espírito familiar em seus rituais. No entanto, nem todas as bruxas modernas adotam a crença ou prática dos familiares, pois as tradições e abordagens variam amplamente. É importante lembrar que os animais de estimação e a conexão com a natureza desempenham um papel significativo na vida de muitas bruxas, independentemente da crença específica nos familiares. A relação entre bruxas e animais reflete uma conexão profunda com o mundo natural e a valorização da interação harmoniosa com as criaturas que compartilham nosso ambiente. E com isso chegamos ao final da parte 1 das 5 curiosidades sobre as bruxas reais. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do conteúdo apresentado e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar com seus amigos. Cada interação é extremamente valiosa para nós. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se juntar à nossa comunidade. Clicando no botão de inscrição e ativando as notificações, você ficará por dentro de todas as novidades e receberá alertas assim que um novo vídeo for publicado. Blessed Be. Que a bruxinha que vive em mim, saúda a bruxinha ou bruxinho que vive dentro de você.